Provérbios 19, versículo de número 3, diz o seguinte: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. O homem na sua estultícia. Em Provérbios capítulo 12, a partir do verso 15, diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Diz mais, o versículo de número 28, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. O 26 diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. E disse o insensato no seu coração: não há Deus. Podeis assentar. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Aqui no 18, verso 22, diz: o que acha uma esposa, acho bem, e alcança a benevolência do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Nem sei. Mistério. Bom, a questão toda está numa palavrinha aqui: o insensato, ou a insensatez. E nós temos que falar muito da questão insensatez. Por quê? O que significa insensatez? Insensatez significa falta de juízo. Falta de juízo. Insensatez significa tolo. Insensatez significa loucura. Então o insensato, ele é tolo, ele é louco, ele é falta de juízo. Por isso que há um versículo que diz o insensato, diz o tolo, diz o louco no seu coração: não há Deus. Não é que ele está afirmando com certeza, por ser um ateu, confesso, que ele não acredite que Deus é, ou que Deus exista. Ele está dizendo o seguinte: diz o tolo, o insensato, o louco, o falta de juízo: não há Deus para mim. Quer dizer, não há Deus para mim. Eu sei que Deus é, que Ele existe, mas para mim, então o tolo, ele se faz ateu. Ele se coloca como se fosse um ateu e proclama na sua loucura, na sua falta de juízo, que não há Deus para ele. Então ele é louco, ele é insensato, ele é falto de juízo. Aqui no capítulo 12 de Lucas, se você quiser abrir a sua Bíblia, no capítulo 12, me parece que do Evangelho de Lucas, deixe-me ver aqui, a partir do versículo de número 22, tá? Diz o seguinte, está com a sua Bíblia aberta? Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós?
Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Que farei? Eu não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, insensato, falto de juízo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Não é rico para Deus. A seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. E aí Jesus vai falando sobre a ansiedade que ele não quer que nós tenhamos. Mas o louco, o comportamento do louco, do indivíduo que não tem juízo, é esse aqui. Essa parábola que o Senhor deixou aqui, né, para nós termos esse conhecimento. É como se o Senhor dissesse: não seja louco, não seja insensato, não seja um falto de juízo. Porque esse aqui plantou, depois colheu muito e disse: agora que farei? Eu não tenho onde colocar todos esses produtos. Já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros celeiros bem maiores, e aí vou colocar ali toda a minha colheita, e depois eu vou olhar e dizer para minha alma: alma, regala-te, alma, descansa-te, regozija-te, porque tens muitos bens para muito tempo. É aquele que ajunta tesouros, depois diz assim: agora estou com toda, não preciso de mais nada, agora vou viajar o mundo todo e vou me regalar, porque eu tenho muitos bens para me manter o resto da minha vida. Aí uma voz diz: você é doido, você é um louco, você é um insensato, você não tem juízo. Esta noite vão pedir a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Ele está dizendo: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não são os bens do homem que faz dele ser algo superior, maior do que os demais. Não são os bens desse indivíduo que vai colocá-lo no topo. Não é, porque há algo que é muito simples e nós às vezes nem agradecemos por ele, que é o ar que nós respiramos. Você está respirando aí? Está mesmo? Está respirando? Mas se o Senhor fizer assim,
Aí você vai fazer que jeito? Já era. Às vezes seu carrão que está ali fora não vai levar, porque no caixão não tem jeito. Aliás, no caixão não tem nem gaveta. Só que tem uma coisa: louco, insensato, insano, que pensa que a vida dele constitui nos bens que ele possui, e ali está toda a sua segurança. É louco, é doido, porque vão pedir a sua alma. E o que você tem preparado? Vai dar briga nos herdeiros. Os herdeiros vão brigar um com o outro, vão se matar, vão se esfolar, entendeu? Porque o que você deixou, você não vai levar, isso não vai servir, porque nesse dia não existe ouro, não existe prata, não existe nada que possa fazer com que você volte a respirar. Se Deus cortar o fôlego no seu nariz e pedir a sua alma, adiós, adiós, mundão. Já era, acabou tudo. Então esse é o louco, esse é o insensato. Esse é o indivíduo que não tem juízo. E vou dizer para vocês, não são poucos não. Sabe por quê? Porque o caminho largo e espaçoso está lotado. Está lotado de pessoas que estão caminhando por ele, porque entrou por essa porta, né? Essa porta é enorme, o caminho é espaçoso, e estão indo nesse caminho, há dois caminhos, há esse caminho e há outro caminho difícil, que você está passando por ele, é o caminho da tribula, é o caminho do sofrimento, é o caminho onde você é moldado, o caminho onde você é forjado. Esse caminho não é qualquer um que quer entrar por ele não, porque esse caminho é difícil. A portinha é tão estreitinha que a maioria nem encontra essa portinha para entrar. A Bíblia diz isso, são poucos que entram por essa porta, e são poucos que entram por esse caminho apertado, caminho de lutas, caminhos de sofrimento, caminhos de desafios, o tempo todo e em todo o tempo, é desafio sobre desafio, termina um, vem outro, termina um desafio, vem outro, termina um desafio, é de luta em luta, porque você caminha nesse caminho por fé, é de fé em fé e de glória em glória, só que esse caminho é que te leva às mansões eternas, é esse caminho que nos conduz a esta cidade celestial, é esse caminho que nos conduz ao céu, o outro leva para a perdição. Há caminhos que ao homem parece, mas ele é louco, ele é falto de juízo. Parece que esse caminho é bom, mas conduz à morte. Conduz à morte. Então, o falto de juízo, o insensato, ele quer entrar por esse caminho. Mas a insensatez, ela é terrível, porque a insensatez, ela está bem clara aqui na Bíblia, que nos mostra, né, lá em 2 Crônicas, se você é bereano e quiser conferir se é isso mesmo, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 10, nós vamos ver ali a insensatez, como que ela se manifesta, tá? Essa insensatez, aqui em 2 Crônicas, capítulo 10, certo? Capítulo 10, a partir do verso 1. Preste atenção, eu gosto de ler a Bíblia porque é a boca de Deus falando conosco. Se Deus falar com você e der sono, é porque não é Deus, é outro Deus com D minúsculo. Diz aqui, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reunia lá para o fazer rei. Roboão, quem era Roboão? Filho de Salomão. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, e mandaram chamá-lo. Veio ele com todo o povo, com todo Israel, a Roboão, e lhe falaram, teu pai, Roboão, fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos, vamos confirmar o teu reino. Ele lhes respondeu,
Tudo bem, após 3 dias, voltai a mim. Após 3 dias. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: bom, se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falarem boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado. E tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo de teu pai, que o teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás ao povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se seu pai vos impôs jugo pesado, meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Louco! Insensato! Falto de juízo! A insensatez, o que nós aprendemos aqui é que a insensatez leva o homem a dar ouvidos a outros insensatos. Não estou dizendo que todo jovem é insensato, não. Mas deixar de ouvir pessoas experientes. Pessoas experientes. Pessoas que já conhecem da vida, para ouvir os parça. Aí é brabo, mano. Vai dar ouvido aos parças. Os que têm experiência carola, ultrapassados, já viveram a vida deles, agora vamos ver a nossa. Estamos em outras eras. Chamou aquele monte de velhinho. O que vocês acham? O que eu respondo para esse povo aí? E eles foram sensatos, sábios. Disse para ele: olha, se você fizer o que eles querem, porque realmente o jugo está pesado, né? A carga de imposto aqui que Salomão colocou foi pesada demais, e o povo já está cansado de sofrer tantos impostos. Faz o seguinte, ameniza isso aí, e dê uma boa resposta a eles, e eles então vão te confirmar como rei, vão estar do seu lado, o seu reino vai crescer, vai fortalecer, porque você terão todos eles ao seu lado. Isto é sabedoria. Mas o insensato, o louco, o falto de juízo, não dá ouvido aos mais velhos. Não, eles não querem dar ouvidos aos mais velhos. Os mais velhos parece que não pensam direito. Os mais velhos são retrógrados, entendeu? Ultrapassados. Calé, velho, essa aí não, isso aí foi para aquele tempo, mas nós estamos noutra. Principalmente quando alguém recebe poder e não tem a mínima possibilidade de tê-lo, esse poder vai matar ele. Entendeu? Vai matá-lo, porque ele não sabe como resolver as coisas e não querem ouvir os mais velhos. Não, aí chama os mais novos, os parças, os que cresceram com ele, cheio de rebeldia. Sabe como é que é?
Aí chega, e aí meus pais, tudo legal? Tudo legal? Ei, agora é nós. Me diz aí, me chegaram aqui, o povão aqui, falando comigo, que eu tinha que abaixar os impostos e tal. Eu não sei como responder. O que vocês acham? O que eu vou responder para esse povo maluco aí? Aí chegou, meu brother, é o seguinte, fala o seguinte, brother, fala para eles o seguinte, que o dedinho minguinho seu aí, ó, é mais grosso do que do seu negócio do seu pai lá. E tem uma coisa, filho, fala o seguinte, fala para eles o seguinte, se o meu pai fez assim, eu vou fazer muito pior. Porque aí você vai mostrar para eles quem você é e para o que você veio. Loucos, insensatos. Bom, a Bíblia diz que Deus estava, né? Interessante, você viu aqui que Deus estava nesse negócio aqui, ó. Aqui, ó. E aqui diz o seguinte, ó: porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Quer dizer, com esta decisão insensata e louca, o reino seria dividido. O reino de Israel seria dividido, 10 tribos ficariam no norte, só 2 tribos ficariam no sul, por amor a Davi. Mas isto vinha do Senhor, por quê? Foi Deus que promoveu isso? Não, isso vinha do Senhor, por causa desta maldade, dessa insensatez terrível de Roboão, que não quis dar ouvidos aos mais velhos, aos experimentados, e foi ouvir os insensatos, os sem juízos, aqueles que ainda não sabem nem pensar as coisas, nem conhecem as coisas direito. Então esse é o grande problema dos nossos jovens, dos nossos filhos hoje em dia. Não querem dar ouvidos aos mais velhos e vai buscar conselho nos passas, e esses passas não tem como dar conselho coisa alguma, porque a maioria estão vivendo também na insensatez e na loucura. E aí o que acontece? Aquilo que poderia ser unificado se dispersa. Aquilo que poderia ser vitória se torna derrota e fracasso. Mas por quê? Por causa da insensatez, por ser falta de juízo, por ser loucura. É preciso saber ouvir. Eu já disse que aqui a melhor coisa para um servo de Deus é ser ensinável. Busque conselho, um conselho em quem já viveu, conselho a quem já tem esperança, conselho naqueles que já trilhou esse caminho que você está começando agora. Procure saber, procure entender. Você pode até conversar com seus pastores, não tem problema, conversa com eles, mas coloca na balança e vê qual é, na verdade, aquilo que é sensato e o que é insensato. E não se meta em loucura, porque o louco se mete só em loucuras. Quer ver uma coisa? Você está pensando em passar a noite em algum lugar indevido. Aí ele chega num passo e diz: o que você acha? Você acha que eu devo ir embora para casa, dormir, descansar, ou eu devo ir lá para a balada lá? Qual é, mano? Dormir, rapaz, que é isso? A vida foi feita para viver, mano. Vamos nessa, cara. Qual é? Que é isso, mano? Vambora, moça. Tá cheio de mina. O diabo é sagaz, mano. Ele é sagaz. Tá cheio de mina, vambora. O indivíduo deu ouvido a um insensato, foi, bebeu todas, na hora de vir embora não tinha para quem passar a chave, dirigiu o carro, bateu, se arrebentou, e a notícia chega para os pais: seu filho foi acidentado, né? Acidentou alguém aqui, está no hospital, entre a vida e a morte. Não é isso que a gente vê nos telejornais? Eu deveria ter ido para casa. Mas não foi, seu idiota. Não foi. Deu ouvido aos pássaros, não foi.
Deveria, se você fosse sensato, e não fosse insensato, falta de juízo, você teria ido para casa. Mas não foi, agora não tem jeito de voltar atrás, a fita não volta, não tem jeito, pronto, agora lascou. E o pior que não é só para ele, para a mãe, para o pai, que sofre, e aí vai sofrer por muito tempo, e sempre vai ter na cabeça, por que eu não voltei para casa? Por quê? Por quê? Então é melhor pensar antes, usar de sensatez. Aliás, eu te aconselho melhor, busque a Deus, porque Ele sabe o caminho certo para você, porque em Deus você volta para casa, em Deus você coloca a cabecinha no travesseiro e dorme em segurança e acorda feliz, amém? Acorda feliz, porque Deus sabe que esses lugares não vai trazer nada de bom para você, porque pode ser que você tenha um prazer durante a noite, mas depois alguém pede a sua alma, e aí, como vai ser? Como será? Então busque a Deus, diz: Senhor, o Senhor não quer que eu vá nesses lugares, porque o Senhor me chamou, me separou para servir ao Senhor, eu vou para casa, vou descansar, não vou dar nenhuma preocupação ao meu pai, não vou dar nenhuma preocupação à minha mãe, vou estar na minha casa, amanhã eu amanheço inteiro, vou para o trabalho, vou produzir, e o nome do Senhor será glorificado. Maravilha! Oh Deus maravilhoso! Entendeu? Aí os pássaros vão chegar no outro dia e vai dizer: cara, você perdeu. Eu falei: perdi nada, só ganhei, cara. Eu só ganhei. Olha a olheira que você está, rapaz. Você está parecendo aquele defunto que levantou. Você está branco, esquisito, cheio de olheira. Eu não estou inteiro, cara, estou inteiro. Dormi a noite inteira, mano. É diferente, meu irmão. Agora, insensatez é burrice. Mas a maioria quer ser insensato porque acha que a vida é assim, que vale a pena viver assim. Isso não é viver, meu irmão. Não é. Esse Roboão aqui provocou o maior desastre em Israel. Dividiu o reino. Olha que loucura. Dividiu o reino por insensatez. Não deu ouvido aos mais velhos. Se ele tivesse dado ouvido, a história seria outra. Mas não deu ouvido. Isso é insensatez. Procure ouvir quem tem experiência. Procure ouvir alguém que vai te dar um conselho diferenciado, mesmo que não agrade aos seus ouvidos de jovem. Mas procure ouvir, e você verá que isso sim vai fazer bem a sua vida. Amém? Nossa, Jesus merece até uma salva de palmas. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Peça conselho para Ele, e você verá o que Ele vai fazer na sua vida e da sua vida. Aqui também no Novo Testamento nós temos um exemplo de insensatez. Vamos lá comigo. Está lá no Evangelho de Lucas, o médico Lucas, capítulo de número 18. O outro insensato, tá? Aqui no capítulo 18, verso 18 em diante, olha que coisa tremenda. Olha o que a insensatez, a falta de juízo faz. Certo homem de posição, e a Bíblia, outros evangelistas dizem que era um jovem empoderado, muita grana, entendeu? Então esse jovem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na verdade, essa que farei para herdar a vida eterna, ele estava falando tanto da vida eterna, como da vida terna. O que ele queria? Ele olhava para os discípulos do Senhor, e via alegria no coração daqueles discípulos, uma alegria diferenciada, certo? Uma alegria que irradiava o bom perfume do triunfo de Cristo já na vida deles. Então onde eles chegavam, o brilho, né, o brilho da glória já de Cristo já explodia naquele lugar, e havia alegria neles porque eles caminhavam com segurança com Jesus. Jesus é aquele que nos dá segurança quando caminhamos com Ele.
Então os discípulos, embora não sendo pessoas, né, de grande conhecimento, que não tinham estudado em escola nenhuma de escribas, eram pescadores, humildes, mas eram cheios de alegria, mesmo não tendo quase nada, somente o que comer e vestir, mas estavam alegres o tempo todo com Jesus. E aquele jovem tinha muita grana, era um jovem de muitas posses, e esse jovem via essa alegria nos discípulos, e ele queria isso também. Eu quero isso aí, eu quero essa alegria, eu quero o que eles têm, eu quero esse gozo que eles têm. Em outras palavras, é como se ele dissesse: eu quero a mesma segurança que eles têm, porque eu tenho muita grana, mas eu não consigo ter essa felicidade, essa alegria que eles têm. Sabe por quê? Que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não consiste. Então, do que adianta juntar bens e bens e bens e bens, e depois ficar nesse conflito entre ter e o ser? Ter e o ser. Tem um cantor aí que está nesse conflito terrível entre ter e o ser. Ter e o ser. Um conflito terrível. Sabe aquele indivíduo que vai para o show e já não quer mais ir para lá, mas tem que ir? E chega, fica num conflito terrível entre o ter e o ser. Tem uma aí que está desse jeito, nessa condição, e é terrível isso. É terrível porque eu me lembro, eu posso falar isso com experiência, que eu fiquei tocando em bandas de baile muitos anos, mas muitos anos mesmo, e quando eu me converti, acho que eu tive que largar tudo, foi um conflito enorme na minha alma. Eu tinha que cumprir contratos que eu tinha com a banda, e esses contratos me levavam a fazer temporadas dentro dessas boates aqui em Goiânia, certo? Rodei essas boates que tinham aqui tudo, e eu tinha que cumprir contrato com a banda nessas boates, temporadas, e eu saía convertido, irmão Cláudio, convertido a Jesus, daquele primeiro amor fervendo aqui dentro de mim, e eu ainda tinha que ir lá, porque eu tinha que cumprir contrato. Você imagina eu entrar numa boate na Rua 8 aqui, que era a mais famosa que tinha na época, entrar naquela boate e ter que tocar ali a noite inteira, cantar a noite inteira, para agradar prostitutos e prostitutas, pessoas infelizes, miseráveis, que viviam daquilo, enchendo a cara a noite toda, e depois mijando fedorento de madrugada, coisa mais horrível. E eu tinha que estar ali, mano, até de madrugada, e com meu coração fervilhando por Jesus, um conflito enorme. Eu queria virar fumacinha ali e desaparecer. É o pior conflito que um homem possa viver, é isso. É quando ele começa a entender que o ter não significa nada, que o importante é ser, mas ser em Jesus Cristo. Aí ele começa com esse conflito terrível. Eu tenho que largar tudo, mas existe o mais, existe essa interrogação, existe as reticências. Você está me entendendo? E você fica naquela, não, mas é bom demais quando você corta o cordão umbilical. Já era, não preciso ir mais para boates, não preciso mais viajar com banda, não preciso ficar a noite inteira tocando e cantando essas músicas aí, e sendo companheiro de Satanás, não preciso mais disso. O meu negócio agora é Jesus, o Cristo de Deus. Só que não é qualquer um que faz isso não, porque eu larguei tudo e fui viver pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque música é o seguinte: depois que passa muitos anos só da música, a coisa mais difícil que tem é se libertar desse tipo de coisa aí fora. É a coisa mais difícil que tem. Porque o músico é igual aquele que entra no exército, depois sai e não sabe o que faz. Se já não tiver uma coisa já nele, para um segmento, ele sai e fica louco. Porque ele não sabe o que fazer. Passou 9 meses no quartel, só quartel, dia e noite, dia e noite. E depois dá baixa. Entendeu? Eu vivi isso também. Então foi terrível. Foi horripilante para mim. Esse conflito é horrível.
mas tem que se fazer uma escolha. E o sensato faz a melhor escolha, mas o insensato não. O insensato, ele não faz a melhor escolha. E aqui diz o seguinte, que esse rapaz, ele queria tudo o que ele tinha, e junto com o que ele tinha, ele queria essa vida eterna, que era a vida maravilhosa com Jesus, e a vida eterna. E ele chega e diz, bom mestre, o que devo fazer? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, a glória é de Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Você conhece? O que é isso? Conheço, aprendi desde pequeno no catecismo. Eu conheço tudo isso aí, Senhor. Aliás, eu vivo isso aí. Eu vivo esses mandamentos que eu aprendi. Primeiro ele mentiu, porque não vivia nada. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Já começou mentindo. Ouvindo Jesus disse, mas uma coisa ainda te falta, filho. Te falta uma coisa. Só uma coisinha te falta. Decisão. Falta decisão, filho, agora. Ou tudo ou nada. Com Jesus é desse jeito. Não adianta ficar empurrando com a barriga. Procrastinando. Acertei? Sabe o que é procrastinar? Empurrando com a barriga. Deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, vai empurrando. Com Jesus não tem esse negócio de procrastinação, não. É decisão. E Jesus chegou e disse, te falta só uma coisinha, só uma coisinha. Se você fizer isso, você está dentro. E ele ficou ansioso, querendo saber. Não, uma coisa te falta, filho. Vende tudo o que tens. Vende tudo o que tens. Dá aos pobres. Aí você primeiro terá um tesouro no céu. Quando você fizer isso aí o seu tesouro será transferido para o céu. Mas vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí depois, vem e segue-me. Só que o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer comer poeira comigo? E a Bíblia diz que aquele jovem foi se afastando, se afastando, se afastando, porque era riquíssimo, era dono de muitas propriedades. Tem muita gente que quer Jesus, mas quer trazer para junto de Jesus tudo que ele tem. Eu quero só acrescentar, negar eu não quero nada. Não quero nada. E Jesus diz, aquele que não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. E naquele que não negar tudo que tem, e nem a sua própria alma, não pode ser meu discípulo. Aí as pessoas querem vir para Jesus, mas não quer que Jesus toque em nada delas. Não, isso aqui é meu, eu juntei antes com esse é o Senhor. Isso aqui é meu, não toque nisso aqui, isso aqui é meu. Você está entendendo? Porque Jesus, meu irmão, quando você aceita Jesus, ele bagunça a sua vida. Ele bagunça a sua vida. Entendeu? Aquele carrão zero que você tem, Deus tira. Aquele emprego aonde você estava idolatrando Deus, tira. Entendeu? Deus vai te podando. É por isso que as pessoas aceitam Jesus. Antes de ter Jesus, era uma coisa, agora que eu aceitei, misericórdia, não estou aguentando não. Eu perdi tudo. Aleluia. Você perdeu tudo aquilo que te prendia. O que Jesus está fazendo é te libertar para te dar coisas novas, coisas maravilhosas, superiores a todas estas coisas que Ele tira. Ele está te libertando. Então ele chega, ele bagunça a sua vida, porque a sua vida já está bagunçada aos olhos dele. Ele está tirando a bagunça, para depois te dar o melhor. Mas este jovem não queria. Insensato, perdeu a maior bênção da vida dele. Por causa do quê? Da sua insensatez. Louco, falta de juízo. Preferiu
os seus bens do que a Jesus. Aquilo que ele manifestou como desejo forte de Jesus era tudo mentira. Ele queria, mas queria juntar com tudo que ele tinha para que ele pudesse ficar bem. Não, a insensatez faz escolhas baseadas no ter e não no ser. Todo aquele que faz escolha baseado em ter e não em ser, faz mau negócio. Quer dizer, perante os olhos de Deus, se deu mal, usou de insensatez. Queira ser em Cristo Jesus, e Ele vai fazer você ter, mas o que você vai ter em Cristo é glorioso. Ele satisfaz, Ele realiza, amém? E aquele ter sem Cristo, esse não realiza, esse escraviza. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até dizer que eu estou mentindo, mas não estou, é Bíblia. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer viver a experiência, vá, que quem sabe, eu não sei, pode ser que aconteça, que você chegue em casa e aí você vai abrir o seu celular e de repente está lá no seu celular, você foi premiado com 4 milhões de reais. Primeira coisa, você vai dormir à noite? Não, você vai conseguir dormir, mano? Você não vai dormir mais. Pagar as contas. Viu? Pagar as contas, eu não sei o que eu vou gastar amanhã, o que eu vou fazer. Você nem vai dormir mais. E outra coisa, onde está meu dinheiro? Eu quero saber onde está meu dinheiro. Porque alguém pode meter a mão lá. E, não, onde está meu dinheiro? E aí você não vai dormir, você não vai ter mais sossego, você vai gastar, você vai achar que está bom para você, mas depois você vai perceber que tudo aquilo é vaidade e aflição de espírito e correr atrás do vento. E vai acabar, arrasar a sua vida. Porque não é o ouro e a prata, não são os bens que faz de você alguém que você quer ser. Não se iluda, isso é ilusão que o diabo passa. Ele ofereceu isso para Jesus. O senhor veio para tomar a chave da minha mão, que foi me dada, eu entrego ele para o senhor. Olha aí que loucura, olha esse mundo como é que está uma beleza. Olha aí Jesus, olha aí a glória deste mundo. Olha as maravilhas deste mundo. Dá uma olhada nas Ferraris aí. Ei Jesus, você nem conhece Ferrari, né? Dá uma olhada aí, olha lá Jesus, a Lamborghini. Olha a mulherada, Jesus, que tudo isso eu te darei. Toda essa riqueza, essa glória. Olha os neons aí de Las Vegas, Jesus. Se o senhor prostrar aqui um minutinho e me adorar, tudo é teu. Ele é sagaz, ele continua oferecendo isso para os insensatos que estão vendendo a alma para o diabo. Eis a insensatez. Ou você quer Jesus ou não quer. Porque Jesus é a maior riqueza que existe em todo o universo, para todo o sempre. Aleluia. É Jesus, tendo ou não tendo, é Jesus, amém. Paulo é que sabe disso. Eu estou pronto tanto a ter como não ter. Eu já aprendi, e para mim é Jesus Cristo. O viver é Cristo, morrer é Cristo, morrer é lucro, viver é Jesus. Portanto não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E acabou, estou crucificado para esse mundo está crucificado para mim. Não temos parceria em nada. Isto é entrega, isso é decisão. E Paulo era de família abonada, mano. Mas ele considerou tudo como refúgio, que ele foi desprezado pela própria família. Mas conquistou o maior galardão de todos os tempos, porque estava com Jesus. E essa é decisão sábia, sensata. O resto é insensatez, é loucura, é burrice. Eu não vou falar mais não. A insensatez é tão terrível que eu coloquei aqui: a insensatez se camufla com a torpeza e a
salubridade do álcool, levando a decisões perigosas e desastrosas. Você já ouviu falar num tal de Nabal? E Nabal, que era o esposo de uma mulher sábia chamada Abigail. Um era insensato e louco, e a outra sensata e sábia. Esse Nabal era filho de Belial, esse indivíduo que era rico, muito rico, mas que vivia encharcado o tempo todinho de álcool, entendeu? Ofendia a mulher dele, batia na mulher dele, você está me entendendo? Ele era um manda-chuva delicado, velho, cheio de arco, o tempo todo. Esse Nabal, esse imbecil, louco, esse indivíduo insensato, esse indivíduo que falta de juízo. Enquanto que a mulher era sábia, era Abigail, sábia. Pois é, Davi, que estava fugindo de Saul e estava com seus homens no deserto, guardou, esse tempo todinho que ficou, guardou todo o rebanho de Nabal. Não permitia que ninguém entrasse, furtasse, nem matasse nenhum dos seus rebanhos. Ficou como uma parede guardando o rebanho de Nabal. E quando Nabal fez a festa, matando lá as suas ovelhas para os seus funcionários e tudo mais, Davi mandou 2 dos homens dele para pedir a Nabal para mandar alguma coisa para eles. Sabe o que o louco fez, o insensato? Ele disse: quem é Davi? Quem é Davi? Ele sabia que era Davi, mano. Claro que ele sabia. Quem é Davi? Deve ser um desses aí que foge do seu senhor. Agora eu vou pegar do que é meu e dar de comer para esses. Sabe esse negócio? Louco! Os 2 vieram, trouxeram a notícia para Davi. Davi ficou enfurecido. Chamou os homens para embanhar a espada e disse: vamos lá, vamos dar sobre eles. Não é para sobrar ninguém. Não é para sobrar ninguém. E arrasar com Nabal, com a família dele, com tudo que ele tinha. Ainda bem que tinha uma Abigail sensata, que mandou preparar um jumento com tudo que Davi precisava, e foi ao encontro de Davi. E se humilhou perante Davi. E disse para Davi não fazer tal coisa, porque se ele o fizesse, ele estaria vingando. E Deus que estava com ele não era Deus vingador. Deixe que Deus faça isso, porque tu és rei em Israel. Tu sentarás no trono de Israel e tal. Abriu os olhos de Davi, fez Davi voltar novamente à sensatez. E Davi tomou tudo que ela trouxe para eles, e ela salvou esse Nabal insensato e louco. Mas sabe o que aconteceu com Nabal? 10 dias depois ele colapsou, blum, morreu. E as riquezas deles, ficou com quem? Abigail. E Davi, que não é bobo nem dá, disse: chama essa mulher para mim, que ela é para mim. E ele amou Abigail, sensata. Então esse insensato é chamado filho de Belial, sem juízo. O indivíduo não pensa. Ele é louco, totalmente louco, e põe tudo a perder. Outra coisa, a insensatez é a mãe da presunção, viu? A insensatez é a mãe da presunção e do autogoverno. É aquele indivíduo que diz: amanhã vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E a Bíblia diz: você é doido, você é insensato. Ao invés disso, você devia fazer diferente. Se Deus quiser, se Deus me abençoar, eu vou em tal lugar, vou fazer isso e vou aquilo. Mas se Deus quiser, esse é sábio. O insensato, não, ele diz: vou lá, vou fazer isso, vou ganhar, vou negociar e tal. E nem fala com Deus. É doido. Por quê? Porque a insensatez é a mãe da presunção e desse autogoverno que nunca deu certo, só errado. E a insensatez também é parceira do egocentrismo, viu? Egocentrismo, é insensato. Lembra de Belsazar? Foi fazer a festa dele, e o que ele mandou trazer? Uns utensílios que roubaram da casa do Senhor. Tudo de ouro, as taças e tudo. Escarneceu de Deus, bebendo
e fazendo farra com as coisas do Senhor. Aí numa noite, na primeira noite, apareceu um dedo na parede, escrevendo na parede. Ele ficou maluco. Aí ele queria saber o que significava, e mandou chamar quem? Pesou, isso significa, pesou Deus na balança. Belsazar, te achou em falta. O teu reino já foi, ó. Já era. E ele bate o pacal. Insensatez. Brinca com as coisas de Deus, com os utensílios de Deus, aquilo que é consagrado a Deus. Não seja insensato, seja sábio. Seja sábio, porque Deus te deu essa sabedoria. Não seja louco e falta de juízo. Não estrague tudo. Não acabe com você. Não acabe com a sua vida. Não destrua nada daquilo que Deus tem preparado para ti. Seja sábio. Amém? Vamos colocar de pé. A insensatez é a parceira do egocentrismo. Muito cuidado. É a mãe da presunção, do autogoverno. E a insensatez sempre vem camuflada. Sempre vem camuflada. E te leva a decisões perigosas. E a insensatez faz escolhas baseadas nos insensatos e não nos sábios. Mas o insensato se deixa levar e dar ouvidos a esses insensatos. O insensato só faz escolha ruim. Ele escolhe ter e nunca ser. Muito cuidado. Seja sábio. Mas não seja sábio aos teus próprios olhos. Seja sábio no Senhor. Feche os seus olhos. Aí você pode até ouvir tudo isso e dar as graças a Deus, eu não sou insensato. É melhor dar uma vasculhada. Porque muitas vezes, na nossa vida, nós temos alguma coisa de insensatez. Cometemos muitas coisas por falta de juízo. Muitas vezes na nossa caminhada, nós estamos sendo falta de juízos. Mas Deus quer nos ensinar. Por isso Ele nos deu o seu Espírito, que nos ensina, que nos corrige, que nos educa, mediante a sua palavra. Deus quer o melhor para as nossas vidas. E o melhor para as nossas vidas não é aquilo que eu acho que eu devo ter. Melhor para a minha vida é aquilo que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim, pode ser que não seja aquilo que o mundo veja e diz, nossa, isso aí é que é bom para você? Porque aquilo que é bom para mim, o mundo não quer. Não quer. Mas Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. Seja sensato. Nunca arrogante ou falta de juízo. Ouça, aprenda, viva, mas viva o que Cristo quer para você. Deus glorioso e eterno, não nos deixe ser comandado pela insensatez, Pai, pela loucura, mas que os nossos olhos contemplem os teus ensinamentos, nossos ouvidos venham se agradar, e a tua palavra seja cravada no nosso coração, para que nós não venhamos jamais usar de insensatez e pecar contra ti. Ajude-nos, Pai, a ouvir, nos faz ensináveis, ajude-nos a contemplar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque o que o mundo tem, por mais que seja cheio de brilho, é só ilusão, Senhor. Porque o mundo passa.
e todas as seus prazeres, suas concupiscências, tudo vai passar. Mas o Senhor, palavra gloriosa, permanece para todos sempre. Guarda-me, Deus, para que jamais eu venha cobiçar as coisas deste mundo, mas contemplá-la como criação do Senhor, e te louvar e te engrandecer por tudo. Abençoa os nossos jovens, abençoa, ó Deus, as nossas crianças, adolescentes, para que busque conselhos daqueles que são experimentados no Senhor, para que possam trilhar um caminho seguro, tomar decisões seguras, meu Pai. Abençoa, Deus, todos nós, os mais velhos, que possamos ser instrumentos do Senhor para ensinar os mais novos como devem proceder. Ó Deus de amor, acha com que, Pai, não tenhamos sequer um momento de insensatez, de loucura, mas ajude-nos a ser sábios todos os dias de nossa vida. Abençoa esta palavra, crava no coração dos teus filhos, que eles jamais venham esquecer disso. Quando vier um convite, Senhor, para que ele mergulhe nas ilusões deste mundo, ele possa saber responder com força, com poder no Senhor, e jamais negociar a fé que o Senhor tem dado a eles, e sair deste mundo tenebroso, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Faz com que os corações se enterneçam diante do Senhor, ó Deus, que sejam brandos, humildes, e que sejam, ó Deus, tratáveis, sociáveis, mas no Senhor. Abençoa, dê descanso à alma agitada, abatida, dê certeza, confiança plena no Senhor, porque o justo, ele pode até entrar em sofrimentos, mas o Senhor livra eles de todos esses sofrimentos, porque tu és Deus. Tu és Deus, e o melhor é o que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém.